Imagine encontrar no quarto de alguém que morreu uma agenda cheia de nomes e endereços de pessoas pobres, pessoas que sua própria família nunca soube que existiam. Imagina descobrir que esse jovem de 24 anos, filho de uma das famílias mais ricas da Itália, passava as madrugadas visitando favelas, levando comida e medicamentos para quem mais precisava. E tudo isso enquanto escalava as montanhas mais desafiadoras dos Alpes durante o dia. Esta é a história de Pier Giorgio Frassati, o santo que viveu uma vida dupla tão intensa que nem mesmo seus pais conheciam quem ele realmente era. Turim, 6 de abril de 1901. Nas elegantes ruas da capital industrial italiana, nascia Pier Giorgio Frassati, em uma mansão que mais parecia um palácio. Seu pai, Alfredo Frassati, era dono do jornal La Stampa e senador do Reino da Itália. Sua mãe, Adelaide Ametis, pintora renomada, circulava entre a elite artística europeia. A família Frassati tinha tudo: dinheiro, influência política, prestígio social. Giorgio cresceu cercado de luxo, mas, desde pequeno, algo nele parecia diferente. Enquanto outras crianças da alta sociedade brincavam em salões dourados, ele preferia conversar com os empregados da casa, perguntando sobre suas famílias e dificuldades. A primeira pista de sua personalidade extraordinária veio aos 8 anos, durante uma caminhada com a governanta pelas ruas de Turim. Ao ver um mendigo pedindo esmolas, Giorgio não hesitou. Tirou o casaco caro que vestia e o entregou ao homem. Quando a governanta protestou, dizendo que seus pais ficariam furiosos, o garoto respondeu com naturalidade desconcertante: "Ele precisa mais do que eu." Essa não foi uma fase, era quem ele realmente era. Durante toda a adolescência, continuou doando suas roupas, seus livros, qualquer coisa de valor que possuía para quem encontrava em necessidade pelas ruas. Mas Giorgio não era apenas um jovem caridoso, ele era uma força da natureza. Aos 15 anos, descobriu sua paixão pelas montanhas e se tornou um alpinista obsessivo. Escalava os picos mais perigosos dos Alpes com uma determinação que impressionava até montanhistas experientes. Suas expedições eram lendárias. Subia montanhas de 4.000 metros, carregando equipamentos pesados. Dormia em condições extremas, enfrentava tempestades que fariam qualquer pessoa sã desistir. Seus amigos o viam como um super-homem, alguém com energia inesgotável e coragem sobrenatural. Mas o que eles não sabiam é que essa mesma energia que ele usava para conquistar montanhas durante o dia, ele direcionava para uma missão muito mais perigosa durante a noite. Quando o sol se punha em Turim, Giorgio começava sua verdadeira jornada. Vestindo roupas simples para não chamar a atenção, saía de casa dizendo que ia estudar ou encontrar amigos. Mas seu destino eram os bairros mais pobres e perigosos da cidade. Carregava uma sacola com remédios, comida e dinheiro. Dinheiro que conseguia de alguma forma, vendendo suas coisas ou economizando da mesada. Conhecia cada rua estreita, cada cortiço, cada família em dificuldade. Tinha uma rede secreta de contatos entre os mais necessitados, pessoas que sabiam que podiam contar com ele para qualquer emergência. O mais impressionante era como Giorgio conseguia equilibrar esses mundos completamente opostos. De manhã, acordava para escalar montanhas com amigos ricos, vivendo aventuras que pareciam saídas de um filme de ação. De tarde, frequentava a universidade, estudando engenharia de Minas, brilhando academicamente e participando de organizações estudantis católicas. De noite, caminhava pelos becos mais sombrios da cidade, consolando viúvas, levando medicamentos para crianças doentes, pagando contas de famílias desesperadas. Seus pais não faziam ideia dessa vida dupla. Para eles, Giorgio era apenas um jovem aventureiro e estudioso, talvez um pouco rebelde, mas nada extraordinário. Sua dedicação aos pobres ia muito além da caridade casual. Giorgio estudava cada caso com a mesma precisão que usava para planejar suas escaladas. Conhecia o nome de cada criança nas famílias que ajudava, sabia quais medicamentos cada doente precisava, memorizava os aniversários e datas importantes. Havia famílias inteiras que sobreviveram graças à sua ajuda constante, mas que nunca souberam seu sobrenome ou de onde vinha. Para eles,
Ele era simplesmente Giorgio, o jovem misterioso que sempre aparecia quando mais precisavam. Sua vida espiritual era tão intensa quanto suas aventuras físicas. Jorge frequentava missa diariamente, muitas vezes em igrejas diferentes, para não criar rotina. Tinha uma devoção especial pela Eucaristia e passava horas em adoração, especialmente antes de suas missões noturnas nos bairros pobres. Mas sua espiritualidade não era melancólica ou pesada. Pelo contrário, irradiava uma alegria contagiante, que transformava qualquer ambiente. Seus amigos de montanha o descreviam como alguém sempre rindo, sempre otimista, sempre pronto para a próxima aventura. Em 1925, aos 24 anos, Giorgio estava no auge da sua vida dupla. Planejava uma expedição épica aos Alpes no verão e, simultaneamente, organizava uma rede de ajuda ainda mais ampla para as famílias pobres que acompanhava. Mas o seu corpo, exausto por anos de atividade intensa e privações voluntárias, começou a dar sinais de fraqueza. Em junho, começou a sentir febre e dores de cabeça. Inicialmente achou que fosse apenas cansaço das escaladas e das noites mal dormidas cuidando dos outros. O diagnóstico veio como um choque: poliomielite. A doença avançou rapidamente, paralisando seu corpo atlético que até então parecia indestrutível. Mesmo acamado, Jorge continuou se preocupando com seus pobres. Nos últimos dias de vida, ditava cartas para amigos pedindo que continuassem visitando as famílias que ele ajudava. Entregava endereços e instruções detalhadas sobre cada caso, revelando pela primeira vez a extensão da rede secreta que havia construído. Seus amigos ficaram chocados ao descobrir que conheciam apenas uma faceta do homem que achavam conhecer completamente. Pier Giorgio Frassati morreu em 4 de julho de 1925, cercado pela família que nunca havia compreendido completamente quem ele era. Sua mãe, devastada, começou a organizar seus pertences quando fez a descoberta que mudaria para sempre a percepção sobre o filho. No quarto dele, encontrou uma agenda detalhada com centenas de nomes, endereços e anotações sobre famílias pobres. Havia recibos de medicamentos comprados, anotações sobre crianças doentes, datas de nascimento de bebês em cortiços. Era um registro completo de uma vida secreta dedicada inteiramente ao serviço dos mais necessitados. O funeral revelou a verdadeira dimensão de quem Giorgio havia sido. Enquanto a família esperava uma cerimônia discreta com amigos da alta sociedade, centenas de pessoas humildes apareceram nas ruas de Turim. Eram as famílias que ele havia ajudado em segredo, os pobres que conheciam o jovem misterioso que mudara suas vidas. Muitos choravam desesperadamente. Outros carregavam cartazes com agradecimentos. Foi então que os Frassati compreenderam que haviam perdido não apenas um filho, mas um santo que vivera entre eles sem que percebessem. A investigação sobre sua vida após a morte revelou milagres extraordinários atribuídos à sua intercessão. Famílias relatavam curas inexplicáveis de doenças graves, soluções providenciais para problemas financeiros impossíveis, proteção em situações de perigo extremo. O mais impressionante era que muitos desses milagres aconteciam com pessoas que nem sabiam seu nome completo, conheciam apenas como Giorgio, o jovem que os havia ajudado. Era como se sua intercessão celestial continuasse o trabalho que havia feito em vida, protegendo aqueles que mais precisavam. Em 1990, o Papa João Paulo II beatificou Pier Giorgio Frassati, reconhecendo oficialmente sua santidade. Durante a cerimônia, o Papa o chamou de Homem das Bem-aventuranças, alguém que havia vivido o Evangelho de forma radical e alegre. Giorgio se tornou padroeiro dos jovens e dos montanhistas, uma combinação que reflete perfeitamente sua vida dupla. Em 7 de setembro de 2025, exatamente 100 anos após sua morte, o Papa Leão XIV o canonizou oficialmente, tornando-se um dos primeiros santos do século XXI. Milhares de jovens ao redor do mundo começaram a vê-lo como modelo de como viver uma vida de aventura e serviço simultaneamente. A vida de Giorgio Frassati desafia todas as nossas concepções sobre santidade e sucesso.
Ele provou que é possível viver intensamente em todos os aspectos, físico, intelectual, espiritual e social, sem abrir mão de nenhum sonho ou paixão. Suas montanhas não eram escapismo da realidade, eram preparação para enfrentar os desafios reais da vida. Sua caridade não era obrigação pesada, era aventura emocionante. Sua espiritualidade não era fuga do mundo, era combustível para transformá-lo. Hoje, quando você sente que precisa escolher entre suas paixões e suas responsabilidades, entre seus sonhos e seu propósito, lembre-se de George Frassati. Ele escalava montanhas de dia e salvava vidas de noite, porque entendia que grandeza real vem da integração total de quem somos. Não precisamos viver vidas fragmentadas ou esconder nossas diferentes facetas. Podemos ser aventureiros e santos, ambiciosos e generosos, intensos e equilibrados. Giorgio nos mostra que a verdadeira revolução não está em escolher apenas um caminho, mas em transformar todos os caminhos que trilhamos em oportunidades de servir e crescer. Ele viveu 24 anos como se fossem 80, deixando um legado que continua inspirando montanhistas a escalarem não apenas picos de pedra, mas também montanhas de compaixão e serviço ao próximo.